Em cada item, calcule as divisões e, quando possível, simplifique o resultado. Se você observar aqui, eu tenho uma divisão, certo? De um número inteiro por uma fração. Na divisão de número envolvendo frações, você vai fazer o quê? Inverte a operação de dividir, fica vezes, e inverte a segunda. Ou seja, você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda fração. E o que é o inverso da segunda fração? É você inverter o lado. Como aqui eu tenho uma caneta, invertendo, fica assim, né? Então, o inverso da segunda. Então, eu vou fazer o quê? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 3 quartos é 4 sobre 3. Então, fica 4 sobre 3. Então, na divisão de fração, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, na verdade, você inverte isso aqui. O que é divisão passa a ser multiplicação e 3 quartos passa a ser 4 terços. O que é o numerador passa a ser o denominador e o que é denominador passa a ser o numerador. E agora é só proceder à multiplicação. Na multiplicação, você multiplica os numeradores e depois os denominadores. Como aqui não tem denominador, é como se fosse 1. Não precisa colocar, mas se colocar não vai alterar. Então, aqui eu vou fazer 10 vezes 4, que vai dar 40. E aqui é 1 vezes 3, que é 3. 40 não dá para dividir por 3, porque vai sobrar resto. Então, a gente não tem como simplificar esse resultado. E o resultado aqui está pronto. Agora, eu vou ter aqui uma divisão de duas frações. 2 sextos dividido por 1 meio. Então, na hora de dividir, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Ou seja, você vai repetir 2 sextos. No lugar de dividir, você vai multiplicar por 1 meio. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1, que dá 2. E 6 vezes 2, que dá 12. Então, eu tenho o número 2 dozeavos. Os dois são números pares. Os dois dão para dividir por 2. Então, eu vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, o resultado é 1 sexto. Se você observar, aqui ó, eu tenho 2 sextos vezes 1 meio. Observe, vou fazer aqui 2 sextos vezes 1 meio. Observe que eu tenho aqui um 2 no numerador e eu tenho um 2 no denominador. E eu tenho uma operação de vezes. Então, isso vai acontecer quando eu tiver uma multiplicação e eu tiver um número no numerador e um número no denominador, que sejam múltiplos ou divisíveis. Nesse caso aqui, eu posso dividir 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu corto aqui e sobrou quem? 1 sexto, que é o mesmo resultado. Então, aqui vai sobrar 1 sexto. Então, eu posso cortar esses que são iguais, desde que tenha uma multiplicação. E eu tenho que cortar um no numerador com o no denominador. Porque aqui é como se eu tivesse feito uma divisão. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, 1 vezes 1 é 1. E 6 vezes 1 é 6. Então, é o mesmo resultado. Isso aqui eu tenho 13 sobre 20 dividido por 26. Então, eu multiplico. Tem uma divisão envolvendo frações. Então, eu multiplico a primeira. Então, a primeira é 13 sobre 20. Eu multiplico essa primeira pelo inverso de 26. Ora, 26 aqui é um número inteiro. Se é um número inteiro, é como se o denominador fosse 1, porque 26 dividido por 1 dá 26. Então, o que é que eu faço? O inverso de 26 é 1 sobre 26. Ok? Então, eu posso multiplicar 13 vezes 1, que dá 13, e 20 vezes 26, que dá 52. Ou 520, desculpa aí. Porque 2 de 26 dá 52, só que eu estou multiplicando o 20, então é só acrescentar aqui o zero. E eles dão para simplificar? Dão sim. Dá para simplificar por 13.
Então, 13 dividido por 13 vai dar 1. E 520 dividido por 13 vai dar 40. Então, vai ficar 1 sobre 40. Agora, nós poderíamos fazer de diferente? Poderíamos fazer, sim. Então, eu teria aqui, por exemplo, 13 sobre 20. Isso aqui depois que eu faço a transformação. Então, aqui eu tenho dois números múltiplos, aí o 13 e o 26. 26 dá para dividir por 13, que dá 2. Então, aqui eu tenho uma divisão, 26 dividido por 13, que vai dar 2. E 13 dividido por 13, que vai dar 1. Então, aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Vamos anotar aqui. E aqui ficou 2. 2 de 20 vai dar 40. Então, dá o mesmo resultado. Certo? Então, aqui eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Eu tenho 9 sobre 25. Vamos colocar um pouquinho mais em cima. Dividido por 18 sobre 16. Então, eu vou multiplicar a primeira. Vou multiplicar, em vez de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho 18 sobre 16, o inverso fica 16 sobre 18. E agora, eu vou fazer o cálculo. Quanto é 9 vezes 16? 9 vezes 16 dá, que é esse 9 vezes 16, que dá 144, certo? E 25 vezes 18, quanto é que dá 25 vezes 18? Vai dar 450. São dois números pares, dá para dividir por 2, como também dá para dividir por outro número, como por exemplo, eu posso dividir por 9. Como dá para dividir por 2. Quando eu divido 144 por 9, vai dar 16. E quando eu divido 450 por 9, que 450 por 9 vai dar 50. Ora, ainda dá para fazer a divisão. Dá para dividir por 2 aqui. 16 dividido por 2 dá 8. E 50 por 2 dá 25. Agora, nós não temos múltiplos comuns e a questão está dividida. O que eu posso fazer é dividir isso aqui logo, ó, por 9. Como 18 dividido por 9 dá 1. E aqui tem 2 de 9 que vai dar 2. 16 dividido por 2 dá 8. Aqui ficaria 8. E aqui ficaria 1. Então, eu teria 1 vezes 8. 8. E 25 vezes 1, 25. Agora, vamos resolver essa outra. Eu tenho a divisão de um número, de uma fração por um número inteiro. Na regrinha, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Mas qual é o inverso de 7? 7 é um número inteiro. Se é um número inteiro, é como se eu tivesse aqui o denominador 1. 7 dividido por 1 dá 7. Certo? Colocando 7 em fração é colocar 1 no denominador. Então, aqui o inverso de 7 sobre 1 é 1 sobre 7. E agora eu faço a multiplicação. Multiplico os numeradores, 11 vezes 1, que dá 11. E multiplico os denominadores, 3 vezes 7, 21. 11 e 21 não tem múltiplos comuns. Então, aqui termina essa questão, porque ele não vai dar para simplificar. Nesse aqui, tenho a divisão de um número. Levanta mais um pouquinho. A divisão de um número inteiro por uma fração. Então, eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 8 nonos é 9 sobre 8. Então, o que que acontece? Eu vou fazer 32 vezes 9. Quanto é que dá 32 vezes 9? Vai dar 288.
288. E aqui eu só não tenho denominador, o denominador é como se fosse 1 aqui. Então, 1 vezes 8, 8. Então, eu vou ter 288 dividido por 8, que dá 36. Então, aqui eu já faço a divisão direto e eu tenho aqui o resultado 36.